A paz do Senhor, amados, tudo bem? Eu trago mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus e hoje falando sobre o novo nascimento e a justificação. Gravamos 3 vídeos em sequência. Primeiro falando sobre o nascimento que mudou a história. O segundo, o que Jesus fez na cruz. E esse terceiro vídeo, o novo nascimento e a justificação. Nós temos como base para esta palavra João capítulo 3, versos 3 a 8, que diz assim, João 3, do 3 ao 8º versículo. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, Romanos capítulo 5, versos 9 e 10, diz assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Então, meus amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento e a justificação. Diz assim Tito capítulo 3, verso 5, e ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deixa eu só fechar aqui. Isso porque Jesus vai dizer que o novo nascimento tem a ver com a vida espiritual e não necessariamente tem a ver com aquilo que nós estamos produzindo para ele, ou nós estamos produzindo para alcançar a salvação. Não, amados, porque salvação nunca foi e nunca será méritos humanos. A salvação sempre foi e sempre será os méritos conquistados por Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. 3 objetivos: apresentar o conceito do novo nascimento, explicar o significado da justificação como um ato judicial de Deus e diferenciar regeneração e justificação. Vamos lá. Há uma história, sempre há uma história que envolve a vida do ser humano. Nós, na nossa infância, nós tínhamos uma ideia e os pais, por não falarem abertamente com a gente e por não falarem abertamente com os filhos, diziam que era a cegonha que trazia as crianças. Cegonha era um grande pássaro que trazia as crianças e entregava ali ao pai e à mãe. Mas nós sabemos que não é bem assim. É um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher que vai trazer à existência uma nova vida. E na vida espiritual, como isso acontece? Como que nós nascemos na vida espiritual? Esta é a ideia que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Quando um bebê nasce, tudo é novidade. Ele precisa de muitos cuidados, sendo bem alimentado e protegido. E irá crescer aprendendo coisas novas todos os dias. Assim também é o novo convertido na fé, o novo nascido na fé. Ele também precisa ser cuidado, ser bem alimentado, ser bem nutrido, para que ele alcance também uma posição
de alguém que já está formado, de fato, no Evangelho, como a criança que cresce e vai chegar à sua fase adulta. Assim também é com quem entrega a sua vida a Jesus. No início da nossa caminhada com Ele, somos como recém-nascidos na fé. E dia após dia, precisamos aprender e crescer. Paulo vai lamentar a igreja de Corinto em um determinado momento porque ele disse que não podia dar uma comida sólida para eles, porque eles estavam como crentes imaturos na fé. Não alcançaram a maturidade espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado para nós alcançarmos essa maturidade. O que é então um novo nascimento? Vamos lá. No texto bíblico, à base da nossa lição, lemos um trecho da conversa entre Jesus e Nicodemos, João 3, do 3 ao 8. Este era um importante mestre da lei e marcou um encontro particular com Jesus. Nesse encontro que ele marcou com Jesus, Jesus vai conversar com ele, e é também nesse João 3,16, ou já nesse capítulo 3, no verso 16, nós vamos ter o versículo principal da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi nesse contexto dessa conversa que o Senhor teve com Nicodemos que ele vai falar esse verso tão importante para todos nós em todos os tempos. Nicodemos, mesmo sendo mestre, não entendia nada de um novo nascimento. Era um bom religioso, um príncipe que entendia da lei, mas não entendia nada de novo nascimento. Hoje também tem muita gente que entende de muitas coisas e outros que não entendem nada sobre Deus, sobre Bíblia e querem até opinar sobre o assunto de igreja, sobre o assunto da fé. Mas Nicodemos, ele vai perguntar a Jesus, então, o que ele deveria fazer? Ele chega ao ponto de perguntar se ele teria que voltar ao ventre da mãe novamente. E sempre quando eu leio isso, eu penso, e se a mãe já tivesse morrido? Então nunca essa pessoa poderia ter nascido de novo, porque não teria mais a mãe. Então Jesus vai dizer que esse novo nascimento agora não é mais pelo desejo do pai e da mãe, mas agora esse novo nascimento tem tudo a ver com a ação do querido Espírito Santo. O milagre do novo nascimento, ele é instantâneo. Ele também é chamado de regeneração. Um bebê para nascer pode nascer de 7 meses, mas o certo é 9 meses. Mas o nascimento, o novo nascimento espiritual, não leva esse tempo todo para que a pessoa possa nascer. Ele ouve a mensagem, recebe a mensagem, na hora, é instantâneo, esse novo nascimento vai acontecer na vida dele. A conversão vai acontecer na vida desta pessoa. Depois, com o passar do tempo, virá outras necessidades, mas o momento da conversão ela tem que ser rápida. Não dá para esperar começar a converter agora para terminar no final do ano. Não existe conversão assim. Conversão é ato instantâneo, é na hora. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo que transforma a vida do indivíduo que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. A regeneração acontece quando a pessoa crê na palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados. Ouviu a palavra produziu no seu interior arrependimento, viu que é pecador, que não tem mais jeito, que sozinho não vai conseguir resolver, então abre o coração para Jesus. Deixe que esse novo nascimento faça parte da sua vida. Nós temos exemplos de pessoas que se encontraram com Jesus, como Maria Madalena, que tinha também espíritos malignos, Pedro, que era um homem impulsivo, mas se converteu. Nós temos Paulo e temos tantos outros também que se arrependeram ao longo de sua caminhada. Por que não dizer aqui também Zaqueu, o publicano,
que desceu da árvore para encontrar com Jesus. Temos também Mateus, que era outro cobrador de impostos, que pela sociedade da época era uma pessoa não grata. Então nós vamos ver isso, nós vamos ver esses acontecimentos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Deixe o seu comentário também, quando que foi que você teve a sua vida transformada por Jesus. Logo após a descrição do vídeo, deixa lá o seu comentário e com certeza outras pessoas poderão ser edificadas com o seu testemunho, ok? Então são pessoas, e o apóstolo Paulo, ele vai marcar também esse momento importante quando ele encontra com o Senhor Jesus e tem a sua vida mudada, a sua vida transformada. Então, em suma, o encontro que temos com Jesus é um encontro que vai mudar definitivamente a nossa vida. A minha e a tua vida nunca mais serão as mesmas. Nós sofreremos uma grande mudança, uma grande transformação. O que eles tinham em comum? A aliança com Cristo, experimentar o milagre de nascer da água e do Espírito, uma vez que isso trouxe impacto para o resto de suas vidas. Então, nascer de novo é o quê? É renovar a aliança com o Senhor Jesus. Já renovou a tua aliança com Jesus? Glórias a Deus por isso. O que aprendemos com esses exemplos? Mediante o novo nascimento, a pessoa abandona a velha maneira de viver. E agora, ela vai produzir, segundo Gálatas 5, 22 e 23, ela vai abandonar as obras da carne e vai produzir na sua vida o fruto do Espírito com todas as suas variações. Confira lá, Gálatas 5, 22 e 23. Justificado diante de Deus, entendendo um pouquinho a justificação. A justificação é um dos aspectos da salvação, mas você sabe o que é isso? A justificação é o ato de declarar alguém justo. É um processo que acontece diante da justiça divina. É como alguém que deve algo para a sociedade, chega diante de uma corte de uma cidade, de um estado ou de um país, pede clemência, pede perdão, e eles perdoam tudo aquilo que a pessoa fez, e a partir daquele momento ele vai andar de cabeça erguida. Foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Jesus assume o meu lugar de pecador, assumiu o seu lugar de pecador também. Para quê? Para te justificar. Diante de quem? Diante do tribunal do Senhor nosso Deus. Por quê? Uma palavra já havia sido falada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outro texto fala: Deus buscou um justo, mas não encontrou um justo sequer. Ainda fala: o salário do pecado é a morte. Mas Romanos 5:8 também vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse ato de justificar é alguém que pode pagar a nossa conta, ele assume a nossa dívida. Paulo vai dizer que havia uma dívida, uma cédula, uma nota de promissória na mão do inimigo. O inimigo nos escravizava porque a gente estava na mão dele. E essa nota, ela era assinada com o pecado. E onde tem o pecado gera morte. Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, mas também por um homem veio a salvação. Quem é ele? Cristo Jesus. Então Jesus ele vai assumir esse papel de se apresentar diante de Deus para justificar a minha vida e a tua vida diante do Senhor. Eu que não tinha como pagar essa conta e nem você,
Mas Jesus disse: eu posso, meu Pai, eu vou pagar a conta de toda a humanidade. Através de quê? Através de eu entregar a minha vida por essas pessoas. Eu as amo e vou entregar minha vida por elas. E hoje estamos aqui, podendo testemunhar deste amor maravilhoso. Significa que somos justificados quando nos tornamos aceitos por Deus. Mas quando isso acontece, a justificação de fato ocorre através de uma sentença feita pelo próprio Deus. Mas atenção, essa aceitação divina do pecador como um justo não declara que o homem nunca errou, mas que a justiça de Deus está cumprida. Então não quer dizer que Deus vai olhar e não vai ver o meu pecado. Ele sabe que eu pequei, ele sabe que eu falhei, mas ele vai ver o meu desejo de não pecar mais. Se lembra lá de Gênesis 3,15? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente e esta vai te ferir o calcanhar? Jesus, na cruz do Calvário, ele pisa a cabeça da serpente. E eu costumo dizer que o veneno da serpente está na sua jugular, está no seu dente. Quando ela pica, ela joga o veneno ali naquela pessoa para matar a pessoa. Jesus pisou exatamente aonde o veneno, onde a dose do veneno era grande. Jesus foi, pisou e esmagou. Por isso que o pecado original não domina mais sobre a vida do crente, sobre a vida do servo de Deus, mas continua dominando na vida daqueles que ainda não se decidiram por Jesus. Hoje, os erros que cometemos são erros que cometemos sabendo o que estamos fazendo. Ninguém hoje peca dizendo: eu não sabia disso. Sabia sim. Você tinha consciência, você tem consciência daquilo que você está fazendo. Então, essa justificação não quer dizer que nós não pecamos e Deus está sendo bonzinho, não. Ele sabe que nós pecamos, que o salário do pecado é a morte, afastado dele por toda a eternidade. Mas por meio do sacrifício do seu Filho é que foi aberto esse acesso à salvação. Para além do perdão, a justificação concretizou pelo derramamento do sangue de um inocente. Ela só é obtida exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Ninguém será regenerado ou justificado crendo em qualquer outra pessoa que não seja Jesus. Salvação, libertação, vida eterna, somente em Jesus. Jesus nos salva aqui, porque Ele quer nos ter ali com Ele na eternidade. E isso é algo assim maravilhoso. O novo nascimento versus justificação. Existem várias diferenças entre o novo nascimento e a justificação. Hoje veremos apenas duas para distinguir melhor esse aspecto da nossa salvação. Vamos lá. Transformação radical de status. Tem muita gente hoje visando status, posição, não é verdade? Então é uma mudança radical. Paulo vai dizer que agora em Cristo nós somos o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Com o novo nascimento, Deus transforma a natureza moral do pecador. A nossa natureza moral, a base dela era o pecado. A base dela era a inimizade contra Deus. Moralmente, o homem assumiu o papel de estar longe de Deus, estar distanciado de Deus. Não porque Deus quis isso, mas porque foi a escolha do homem. Agora, Deus dá esta condição de moralmente a nossa moral ser restaurada diante dele. Por exemplo, pessoa que tinha hábito de mentir, não vai mentir mais. Aquele que praticava furtos, não furtará mais. Aquele que desejava mal do outro, não vai desejar. E aquele que usava a língua para falar mal do outro, vai continuar falando? Também não. Por quê? Porque agora ele está convertido.
E uma vez convertido, tudo nele é convertido, inclusive a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos. Então nós não tocaremos naquilo que não é nosso. Nós procuraremos estar sempre agradando ao Senhor. Assim, a pessoa que foi salva por Jesus Cristo não é só perdoada e transformada em nova criatura, mas Deus realiza nela uma mudança espiritual, passando a considerá-la justa. Ela é justificada. Ela não é somente, mudou de vida. Tem muita gente que pode passar por uma prisão e mudar o seu comportamento. Mas por isso ela é salva? Não. Ela só será salva mediante encontrar com o Senhor Jesus. Então, esse novo nascimento tem que estar unido à justificação. Para quê? Para que, de fato, nós estejamos vivendo o tempo de Deus para a nossa vida. E o que é, então, o cancelamento da culpa? No novo nascimento, o Espírito Santo promove uma limpeza regeneradora e restauradora. Ou seja, o Senhor tira toda a sujeira do pecado que estava sobre o homem, renovando-o por dentro. A limpeza no Evangelho não visa o exterior, não visa a capa. Faz parte, tá? Mas não visa a capa. A limpeza começa de dentro para fora. De dentro que começa a limpeza espiritual. E nessa limpeza espiritual que nós sofremos, nós vamos começar a ter o quê? As características, os caracteres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto é algo maravilhoso. Você já foi regenerado? Já foi justificado? Já nasceu de novo? Já recebeu esse encontro com o Senhor Jesus? Já faz parte, a vida eterna já faz parte do seu modus vivendi? Se não, aproveite hoje. Faça essa tua escolha e aproveite e deixe no comentário se esta palavra edificou a sua vida ou não edificou. Diz assim, o finalzinho: regeneração e justificação fazem parte do presente do Altíssimo. Receba esse presente na tua vida, a justificação e a regeneração. A regeneração e a justificação. Porque primeiro você nasce, para depois você ser justificado diante do Senhor nosso Deus. É o novo nascimento, um presente de Deus para mim e para você. Maravilha, fogaréu. Para as pessoas que se arrependem de seus pecados e voltam-se para Jesus. A salvação é uma completa mudança de vida. Que Deus te abençoe. Se lembra, se você está assistindo o vídeo todo, que eu falei que após a conversão, que é instantânea, vem outros processos, e um desses processos é a santificação. E Hebreus, ele vai dizer, segui a paz com todos e a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Meus queridos, tenha aí um dia de paz, uma noite de paz. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se não nasceu de novo, nasça de novo na presença do Senhor Jesus, que vai ser bênção. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva. Se não está seguindo o nosso canal, siga o nosso canal. E você vai sempre receber uma palavra de Deus para alimentar a tua alma em nome de Jesus.